Olá, eu vou apresentar agora um trabalho sobre doenças genéticas, mais especificamente sobre a distrofia muscular de Duchenne. E vamos tratar de 4 pontos principais. O primeiro é sobre a genética. O que é a genética? Sobre suas doenças, o aconselhamento genético e o Centro de Estudos do Genoma Humano da USP. O segundo ponto é sobre a descrição e caracterização da doença. Vamos falar dos genes tratados na doença, seu padrão de herança, a frequência e a prevalência na população. O terceiro ponto é sobre a caracterização do fenótipo, como a doença se manifesta no paciente, as proteínas envolvidas, ou seja, uma visão mais microscópica da doença, e as alterações físicas e fisiológicas do paciente. O quarto ponto, nós vamos falar sobre um paciente específico e sobre os pacientes em geral, sobre a qualidade de vida que eles têm e os tratamentos e terapias que eles podem realizar. Genética. O que é? Genética é um estudo que se baseia no DNA presente nas nossas células. O DNA é como se fosse um código que produz as nossas proteínas, ou seja, o DNA produz o RNA que produz certas proteínas. As proteínas são a nossa estrutura, ou seja, o DNA indiretamente define como nós seremos, né? A nossa estrutura, composição, e certos códigos podem sair defeituosos por mutações ou enfim. E certos defeitos são chamados de doenças genéticas, pois é causado pelos nossos genes. E por isso é muito bom que haja médicos que tratem de certas doenças. O aconselhamento genético é uma consulta médica. O geneticista conversa com os pais do paciente ou então com pais que terão filhos com possíveis doenças. Ou seja, ele identifica os genes defeituosos, se existentes, é claro, e aconselha sobre tratamentos, medidas preventivas, como lidar com aquele gene possivelmente defeituoso. Esse aconselhamento geralmente é mais familiar, pois a doença vem por herança, a grande parte das vezes, e os filhos são os pacientes, muitas vezes, né? E tem um centro de estudos na USP que estuda o genoma humano e principalmente sobre as células-tronco, que são aquelas células que formam todas as outras. Então, mudando a composição dessas células, pode-se achar mais células de sangue, células neurais, células do músculo, etc. E o uso disso pode ser variado. A distrofia de Duchenne é uma das formas mais severas da distrofia muscular, na qual há uma degeneração progressiva do músculo. Uma degeneração progressiva significa que o músculo, ao longo do tempo, vai aos poucos perdendo sua força, vai enfraquecendo. A distrofia muscular de Duchenne é a forma mais comum de distrofia, com incidência aproximada de 1 em 3.000 a 4.000 nascimentos masculinos. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética causada por mutações no gene DMD, com padrão de herança recessivo ligado ao cromossomo X, degenerativa e incapacitante. O gene defeituoso é transmitido simultaneamente pelo pai e pela mãe, que é assintomática. A perda do DNA, que são as deleções, e o ganho de DNA, que são as duplicações, no gene DMD, são responsáveis pela doença em aproximadamente 70% dos pacientes. Os casos restantes são causados por mutações de ponto ou micro-rearranjos. Em cerca de 2/3 dos casos de DMD, a mutação responsável pela doença foi herdada da mãe do paciente. As mulheres portadoras da mutação do gene DMD têm, em cada gestão, 50% de chance de transmitir essa alteração à sua prole, o que significa que a chance de ter um menino afetado ou uma menina portadora é de 25% cada. Essa, por sua vez, a menina, poderá transmitir a mutação a seus descendentes. O gene DMD,
que é o gene afetado na distrofia muscular de Duchenne, codifica uma proteína chamada distrofina, que, em conjunto com as outras proteínas, forma um complexo importante para a manutenção da integridade da membrana da célula muscular. A distrofina possui a função de conectar o citoesqueleto interno da fibra esquelética com as proteínas de matriz extracelular, estabilizando a contração muscular. A ausência da distrofina pode romper o mecanismo normal da liberação controlada de cálcio, que é indispensável para a contração da fibra muscular, ou pode causar a sua ausência, enfraquecendo as membranas dos miócitos, tornando as células susceptíveis à ruptura do sarcolema durante a contração do músculo, que permite a entrada do excesso de cálcio, causando danos na fibra. As fibras afetadas são ingeridas por macrofagose e, à medida que elas são destruídas, elas vão sendo substituídas por um tecido fibra adiposo que vai ser capaz de ocupar um volume igual ou até maior àquele que era ocupado pelas fibras que estavam sendo substituídas, caracterizando uma pseudo-hipertrofia das musculaturas envolvidas. A distrofia muscular de Duchenne também causa fraqueza e paralisia muscular, insuficiência cardiorrespiratória e óbito na adolescência. A fraqueza causada pela doença afeta os músculos proximais dos membros anterodistais, os membros inferiores antes dos superiores, e o menino queixa de dificuldade para correr, subir escadas, instabilidades na marcha e tendência a cair. O quadro é notado já quando a criança começa a andar. E uma maneira de perceber o levantar miopático é evidenciado pela manobra de Goers, onde para se levantar do chão, o paciente usa as mãos para escalar as próprias pernas. Algumas características do paciente que possui a distrofia de Duchenne são a cintura afundada, os músculos fracos nas nádegas, o paciente pode dobrar os joelhos para suportar o peso, os músculos da panturrilha são grossos, o tendão do tornozelo encolhe e faz com que a criança ande na ponta dos pés, a perda do equilíbrio, e onde a criança se tropeça ao caminhar, as coxas magras e fracas, a barriga para frente, porque os músculos abdominais são fracos, e a criança mantém os braços e o ombro para trás enquanto caminha. Portanto, a criança nasce normal e ela demora um pouco para andar. Entre os 2 e 4 anos cai muito, por volta dos 7 anos deixa de correr e de subir escadas, e aos 12 anos aproximadamente perde a capacidade de andar. Ao longo de todo esse período ocorrem as contraturas nas articulações. Quando a gente fala de alguma doença, é sempre importante a gente pegar um exemplo concreto. E o nosso exemplo é um garoto chamado Max Steen. Ele teve uma infância normal, mas caía muito e se machucava. E a causa disso era desconhecida até os 4 anos de idade, quando descobriram de fato que ele tinha doença. Mas logo aos 7 anos ele era incapaz de andar, então ele optou pela cadeira de rodas, né? Foi forçado a usar a cadeira de rodas. E devido a essa dificuldade em brincar, em socializar, ele se refugiou, de certo modo, em um jogo chamado Warcraft, onde criou um personagem, fez amigos e jogou dos 12 aos 25 anos, quando ele morreu. Essa foto é dos pais de Mads. Ele está já na cadeira de rodas, com sua estrutura muscular já bem comprometida, porém tendo uma vida, né, razoavelmente feliz. Em relação aos pacientes em geral, o que mais dificulta no tratamento é a demora no diagnóstico. Isso é por negligência ou por falta de conhecimento dos médicos, dos pais, enfim. E quando se identifica a doença, é sempre importante fazer muitos exames para saber lidar com ela, e testes genéticos, e porque a sobrevida é em torno de 18 a 25 anos, ou seja, é muito baixa, mas sempre que podemos ajudar, né, a retardar a morte de alguém por uma doença,
é sempre importante, né? Então, por isso que a importância dos exames e dos testes e a ajuda do médico. Essa dificuldade em analisar a qualidade de vida está justamente ligado à sobrevida muito baixa. Porque o grupo de observação, o grupo de garotos que seria observado para analisar a qualidade de vida, é muito estável. Ela pode variar muito, porque eles morrem muito cedo. Mas o que mais dificulta para os pais e para o próprio paciente é o transporte e as acomodações necessárias, que não são iguais às que a gente precisa. Elas devem abranger as necessidades do paciente com a distrofia. O que mais dificulta, fora o físico, é a tristeza, né, depressão, a raiva e o isolamento social que eles sofrem. Porque como eles não conseguem brincar como outras crianças, eles têm que ficar sentados na cadeira de rodas sem ter muito o que fazer, e isso gera uma frustração muito grande neles. Isso afeta muito a família inteira, né? Os pais, o próprio paciente, e às vezes é importante, mais do que ajuda médica, o ambiente saudável, emocionalmente saudável, um ambiente alegre, que acolha o paciente com felicidade e naturalidade, porque o paciente está, né, ninguém gosta de mim porque eu sou estranho, e muitas vezes de fato isso acontece porque as pessoas têm esse preconceito com a aparência dos garotos, né? Que é uma aparência deformada, né? Músculos são deformados. E eu acho que quanto mais a gente ir a fundo nessas doenças que são um pouco mais desconhecidas, mais a gente ajuda as pessoas. Então eu acho que por isso é importante a gente estudar cada vez mais essa área da genética, porque assim a gente pode lidar mais facilmente, identificar mais casos, ajudar mais pessoas. E bom, esse foi o nosso trabalho sobre a distrofia muscular de Duchenne. Espero que tenha gostado.